Vamos botar essa bola para rolar. A Suza Rodrigues já está na área com o esporte. Oi, Suza. Oi, Perito. Para quem acompanha a gente no esporte, já temos os 4 semifinalistas da Copa 2026. Havia uma grande expectativa para esse resultado. Temos aí Espanha, França, Inglaterra e Argentina na briga por esse título. Jogos bons, hein? Jogos bons que já acontecem nessa semana, porque domingo já é a final. A Copa, de fato, voou, Perito. Já está acabando, já está deixando aquele gostinho de saudade. Bora lá? Bom. A gente começa com os destaques do fim de semana. Tivemos, então, a definição dos semifinalistas da Copa 2026. De olho na tela, nosso placar Sicredi com os placares. Tivemos França e Marrocos, que já estava definido, né? A França avançou. Tivemos no fim de semana Noruega e Inglaterra. A Inglaterra venceu a Noruega por 2-1. Espanha e Bélgica também o resultado de 2-1. E a Argentina consolidou aí o favoritismo e venceu a Suíça por 3-1. Então já temos os 4 semifinalistas. E a gente vai ao vivo com Cleiton Ramos, que conta como foram esses confrontos do fim de semana. Cleiton, tá chegando a grande final, hein? Boa tarde. Boa tarde para você, Suza. Tá chegando a hora, a grande decisão, e que semana importante a gente vai ter pela frente. Você estava falando muito bem aí, Suza, estava acompanhando, né, o seu relato nessa semifinal. Aí eu comecei a fazer uma viagem aqui no tempo. Parei em 2018. Naquela oportunidade, a França foi campeã em cima da Croácia, que não tinha ainda, e não tem, né, um título mundial. Na Copa passada, a grande surpresa, pelo menos naquela ocasião, foi o Marrocos, que deixou de ser uma surpresa, já vem fazendo grandes campanhas em se tratando de Copa do Mundo. Mas nessa semifinal não, Suza. Todos 4 são campeões do mundo. A Inglaterra, que criou o futebol, foi campeã em 1966. A Espanha foi campeã em 2010 na África do Sul. A França, 98 em cima do Brasil, e 2018. A Argentina foi a campeã passada. Quer dizer, são muitos atrativos. São 7 títulos mundiais em campo. 3 pelo lado da Argentina, 2 pelo lado da França, Inglaterra e Espanha, 1 cada. Realmente é uma semifinal que promete. A Argentina, por exemplo, né, teve sufoco, mas venceu, mostrando a força, principalmente do coletivo. Ele pode até não fazer gol, o Messi, mas na bola parada continua sendo a grande diferença. Foi no sufoco, essa é a verdade, para vencer aí o seu compromisso no último final de semana, a Suíça, 3-1, e olha que a Suíça jogou boa parte do tempo com homem a menos, mas a Argentina confirmou o seu favoritismo. E tivemos também a Noruega, né, perdendo para a Inglaterra, pelo placar de 2-1. Então, nesta terça-feira, vamos ter França e Espanha, e na quarta-feira, Inglaterra e Argentina. E aqui, Suza, vai uma observação. Estava acompanhando atentamente o jogo da Inglaterra contra a Noruega. Por que o goleiro da Noruega não deu um presente desse para a seleção brasileira? A bola batendo no peito, sobrando para o atacante inglês. Por quê? Por que não aconteceu isso diante do Brasil? Coisas do futebol a gente nunca vai saber. Não estava numa tarde feliz. Pena que contra o Brasil pegou tudo, esse danado. Volto contigo, Suza. Esse inconformismo do torcedor brasileiro não vai acabar tão cedo, né, Cleiton Ramos? Obrigada pelas informações. A gente segue de olho porque essa semana tem 2 jogaços. Então, França e Espanha, Inglaterra e Argentina, a gente vai trazer todos os detalhes. Mas agora a gente fala dos times catarinenses, da capital catarinense. O Avaí respira um pouco mais aliviado na Série B do Brasileiro. O Leão da Ilha venceu o Náutico em casa por 2-0 e o Heitor Machado chega com as informações desse confronto. Fala, Heitor, boa tarde. Oi, Susan, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha no Balanço Geral. Aqui no estádio da Ressacada, o Avaí venceu o Náutico na estreia do técnico Alan Al e respirou na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão segue dentro da zona do rebaixamento, mas conseguiu encurtar a distância para o Londrina, que é o primeiro time fora do Z4. Foi um jogo bastante movimentado, o Avaí pressionou bastante no primeiro tempo e chegou ao gol com o lateral Douglas Teixeira. Na segunda etapa, o Náutico se lançou ao ataque, esbarrou na boa marcação do sistema defensivo do Avaí e no último lance da partida, até mesmo o goleiro foi à área do Avaí e aí no contra-ataque o Daniel Penha conseguiu marcar o segundo e fechar a conta aqui no estádio da Ressacada. O Avaí chegou aos 16 pontos somados e o próximo compromisso está marcado para a próxima sexta-feira, fora de casa, contra o São Bernardo. Um abraço para vocês e um bom programa por aí.
Valeu, Heitor Machado, bom trabalho para vocês aí. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, uma vitória importante, trouxe aí um respiro para o torcedor havaiano, mas não foi o suficiente para tirar o Leão da zona de rebaixamento, né? Na zona de perigo. É preciso manter agora o bom desempenho para escapar desse rebaixamento. Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É claro, né? A vitória era importantíssima e veio. É o que é importante nesse momento, né? Você largar com uma vitória. É claro que a estreia do técnico Alan Al mexe com o grupo, aquele jogador que já não estava sendo muito aproveitado, treinador novo, você quer mostrar serviço, mas quero lembrar que o Avaí teve um roteiro desse jogo contra o Náutico muito parecido que foi na vitória contra o Cuiabá. 2 tempos bastante distintos, o Avaí sendo um pouco melhor no primeiro tempo, os 2 times muito pressionados, né? Mas o Avaí se impondo mais, jogando em casa, na presença do seu torcedor, vindo mais pelo lado esquerdo, pelo lado do sorriso, tendo um pouco mais de liberdade por ali, em cima da marcação de um ex-jogador do Avaí, o Matheus Ribeiro, e ali teve algumas oportunidades até desperdiçadas. O gol foi numa cobrança de escanteio, até mal cobrada pelo Jean Lucas, e a zaga ali deu uma pichotada. O importante é que o Alisson, olha o zagueiro, às vezes subestimado, né? O lateral que tem função mais defensiva, mas fez um golaço contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e olha o passe que ele deu, certeiro ali, né, pro Douglas Teixeira. Agora, importante destacar nesse jogo, claro, no final ali, a equipe do Náutico foi pro abafa de qualquer maneira, goleiro para a área, e aí o contra-ataque, o Juan Rocha, né, o garoto estreante, 21 anos, que veio da Tombense, teve aí a personalidade, na velocidade de achar uma boa solução com o Daniel Penha ali pelo lado direito. Ah, Cláudio, o Alan já mudou tudo, é um outro time. Não, foram só 3 sessões de treinamentos, mas fica um ponto aqui bem interessante. Ele trouxe de volta o Jefferson Maciel, fez uma boa leitura do time adversário, que tinha jogadores altos, o Derek também, né, outros jogadores ali que pesavam um pouco mais a área, como o próprio Júnior Todinho, e ele trouxe o Jefferson Maciel, que é um jogador mais veloz e de altura. E Susan, no segundo tempo, quando a equipe do Náutico colocou outros 2 jogadores, né, para fazer esse abafa com bola aérea, ele ainda teve a visão, colocou mais 2 zagueiros, entrou o Guilherme Aquino e também, né, entrou ali o João Maestro, e aí segurou o Avaí, soube sofrer e venceu, que era o mais importante. Agora tem que dar continuidade. A frase é: cumpriu o dever de casa, venceu, deixou o torcedor mais tranquilo na ressacada. É isso. E agora, hoje, temos também outro representante da capital catarinense. O Figueirense entra em campo às 8h30 da noite. Temos as informações do jogo na tela. Figueirense Volta Redonda no estádio Orlando Scarpelli pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí, Cláudio, a gente falando sobre o Figueirense, né? Ele precisa também de uma reação no campeonato. Perdeu para o Brusque na última rodada e precisa vencer até para brigar ali pelo G8, né? O Figueirense, para a torcida ainda pensar em classificação, precisa mudar o que está fazendo até agora. É um time inconsistente e não consegue uma sequência de resultados positivos para encostar. Veja que hoje a realidade do Figueirense é muito difícil em termos de classificação. São 6 pontos de diferença para quem está no G8, com 22 pontos, e, obviamente, tem 8 equipes à sua frente, né? Ali tem que escalar uma montanha muito grande a equipe do Figueirense. Eu diria até, faltando 6 jogos, contando com o jogo de hoje contra o Volta Redonda, se o Figueirense não vencer, para mim, ele já está deixando de lado a possibilidade de classificação. Vencendo, fica 3 pontos do G8 e fica só apenas 4 equipes à sua frente. E nessa Série C, com um nível técnico muito irregular, das equipes muito abaixo, aí a situação do Furacão precisa, né, ter vitórias e não está tendo em sequência. O técnico Raul Cabral, informações que a gente tem, vai mudar o gol, né? Tem tido essa troca entre Igor Gabriel e Fabrício, hoje no gol o goleiro Fabrício, e no meio acho que é uma alteração interessante. Ele tira o Renan Areias, volante que cadencia mais o jogo, e vem a entrada do Dudu, um meia de mais criação e que chega mais no ataque e que finaliza. Isso é importante, viu, Susan? Porque a equipe do Volta Redonda é uma equipe que se fecha bastante, tenta jogar por uma bola, e quanto mais soluções, com Igor Bolt no ataque, Zé Carlos, Emerson Galego e a vinda por dentro do Dudu, pode dar um repertório ofensivo maior. O Figueirense precisa vencer para continuar vivo. É o que a gente espera, vamos acompanhar de perto essa partida, e amanhã você está de volta justamente repercutindo Figueirense e Volta Redonda, né? Pois é, esperamos que com vitória, e você acompanha também a nossa coluna no Jornal ND e no portal ND+. Até amanhã, Cláudio, bom trabalho. E a gente, claro, segue acompanhando os times da capital catarinense. Hoje, Figueirense e Volta Redonda no estádio Orlando Scarpelli às 8h30 da noite. Amanhã, Cláudio Caticarte está de volta para repercutir essa partida. Esperamos que com vitória do Alvinegro, assim como tivemos vitória do Leão da Ilha, para todo mundo ficar feliz, Polito.